Olá, meu nome é Emanuel Ferreira e nesse vídeo eu vou falar sobre como você se tornar uma pessoa melhor. E primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que eu não sou melhor que vocês, tá bom? E gostaria até de agradecer você por estar confiando o seu tempo a mim, justamente porque a gente sabe que hoje o tempo ele é um bem muito precioso do ser humano e é muito importante que você tenha essa confiabilidade em mim, e eu sou muito grato por você estar assistindo esse vídeo nesse momento. E eu anotei alguns tópicos, anotei 5 tópicos, que eu acho que seria interessante eu abordar nesse vídeo, e talvez se eu sentir de falar mais algum outro tópico, eu vou falar para vocês, eu peço até a liberdade dos senhores, das senhoras, para falar a respeito de outros tópicos, tá bom? O tópico número 1 é que o aprendizado contínuo, para você se tornar um ser humano melhor, é necessário que você busque conhecimento, você procure conhecer mais sobre um assunto de desenvolvimento. Assim como você está assistindo esse vídeo, procure sobre conhecimentos diversos, conhecimentos em que muitas das vezes você nunca teve interesse em saber. Por exemplo, um tempo atrás eu estava em um grupo de amigos e eles estavam falando sobre vinhos. E, poxa, eu nunca tive nenhum conhecimento, nunca tive nenhum interesse em saber sobre vinhos. E eu falei, poxa, vinho é uma das bebidas mais antigas que existem, né? É uma das bebidas mais antigas, assim, se você olhar na Bíblia, na época de Noé. Então, o vinho, ele é uma bebida importante, que muitas das vezes em algumas igrejas, denominações, eles usam o vinho como na ceia, né? Na Santa Ceia. Então o vinho ele representa o sangue de Cristo a partir do momento em que inicia aquele santo culto. Então eu comecei a pesquisar sobre os vinhos e o mais legal é que logo em seguida eu tive a oportunidade de conversar sobre assunto parecido, estar em uma mesma roda, né, de amigos e conhecidos, em que eles estavam falando sobre, e foi interessante porque eu já sabia falar um pouco mais sobre o vinho, que era um assunto que eu não tinha interesse. Então é muito bom você procurar sobre assunto de economia, geopolítica, ainda que você não goste de política, eu também odiava, eu comecei a pesquisar, falei, poxa, pelo menos eu sei falar alguma coisa sobre política, carros, sobre corridas, jiu-jitsu, luta, esporte. Enfim, existe N coisas aí que talvez no seu mundo assim você não consiga enxergar, mas que talvez seja interessante você buscar conhecimento. E o tópico número 2 que eu acho importante também falar é a respeito da comunicação. A partir do momento em que você está buscando conhecimento, busque conhecimento também como você se comunicar, sobre linguagem verbal, linguagem não verbal. Imagina, eu chego para você e falo assim, eu estou muito feliz de estar aqui na sua presença, tá bom? Poxa, a minha comunicação verbal é de que eu estou feliz, mas a minha comunicação não verbal é de que eu estou triste. Você entendeu? É um pouco contraditório. Então, quando você quer se comunicar com uma pessoa, tenta se expressar na linguagem verbal e não verbal. Assim, vai mostrar uma coerência maior para o seu ouvinte, para a pessoa que você está se relacionando. Tá bom? Não basta você fazer, você tem que também mostrar, entendeu? Você tem que demonstrar e agradecer. Outro tópico que eu acho importante falar é a respeito dos bons hábitos, né? Que entra justamente na disciplina. O que adianta você ser uma pessoa que comunica bem, que tem um bom vocabulário, que tem um bom conhecimento, mas não tem disciplina para aplicar aquilo, não tem disciplina na sua vida rotina, não tem hábitos, bons hábitos, né? Às vezes, se você quer se tornar uma pessoa melhor, é importante que você libere vícios. Um dos exemplos que eu posso citar para vocês é que um tempo atrás eu e minha esposa, a gente falou, vamos cortar o açúcar. E ficamos um mês sem comer nada de açúcar. Eu confesso que na primeira, na segunda semana foi horrível, foi horrível. A gente só consegue ter noção do nosso vício, da nossa dependência, a partir do momento em que a gente fica sem aquilo em que nos deixava viciar. Então foi muito ruim, mas eu falo para vocês com veemência que eu criei
a consciência do doce. Hoje eu não consigo comer muito doce durante o dia. E antes eu achava que eu não comia muito doce. Mas só que comia um pouquinho agora, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. No final era bastante doce. E hoje eu já consigo compreender. Poxa, eu comi bastante doce pela manhã. Ou um pouco pela manhã, mas é uma quantidade considerável. Então eu não vou comer hoje mais doce, eu não sinto mais vontade, aquele prazer, aquela vontade, porque eu criei o hábito e a consciência de cortar aquele vício pela raiz. Então é importante que você tenha bons hábitos e tenha uma disciplina para fazer e cumprir aqueles hábitos. Um outro ponto que eu acho que é um dos mais importantes é você ser grato. Cara, talvez é um dos pontos mais importantes mesmo. Sabe por quê? Porque uma pessoa que ela é grata, eu costumo dizer entre meus amigos que, poxa, se você é uma pessoa grata, Deus ele vai te dar mais motivos para você agradecer. Se você é uma pessoa ingrata, uma pessoa reclamona, Deus ele vai te dar mais motivos para você reclamar. E olha só o que aconteceu comigo. Eu fiquei uma semana tem uns 2 meses e meio mais ou menos, que eu fiquei uma semana passando mal. E a todos os dias eu falava pra minha esposa assim, amor, a gente tem que ser grato, né? A gente tem que ser grato. E olha só, essa semana que eu fiquei sem trabalhar, eu trabalho autônomo. Então, se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, imagina só a situação que eu tava. E a todo momento a gente fala, vamos dar graças a Deus, porque a gente não sabe, pode ser um livramento. E foi justamente isso. Teve um dia que eu tava saindo, eu falei, vou abastecer o carro, já tava melhorando, né? Vou abastecer o carro. Aí eu peguei o carro, fui no posto aqui perto de casa, abasteci, calibrei o pneu. Quando eu saí do posto, andei mais ou menos uns 200 a 300 metros, o pneu do carro explode, estoura. Pum! Aí eu tomei aquele susto, parei o carro, olhei assim, rapaz, como assim? Aí o cara saiu, tinha um cara que estava próximo assim, ele falou assim, amigo, tem uma borracharia aqui na rua de trás. Aí eu fui até a borracharia, quando eu fui olhar o pneu, a roda, estava rasgado na parte interna, de fora a fora. Agora pensa comigo, se eu tivesse bem, e eu saísse com esse carro para pegar uma estrada mais longe, porque tem vezes na semana que eu ando a mais de 80, 100 km por hora, porque para atravessar de uma cidade para outra. E provavelmente naquela semana em que aconteceu aquele acidente, eu já estava programado para sair dessa cidade para ir para outra, que era onde fica o meu trabalho. Então eu fui no posto e voltei para casa porque eu ainda estava um pouco passando mal. Só no outro dia que eu vi recuperar. Então se eu pego aquela estrada e o pneu estoura a 80, 100 por hora, meus amigos, talvez eu não estava nem aqui contando para vocês esse fato. Então a todo momento a gente tem que ser grato, tá bom? Vamos ser grato, vamos parar de reclamar. Começa a notar, se você tem um hábito de reclamar, coloca, sei lá, uma pulseira no seu braço. Toda vez que você notar que você reclamou, você puxa. Eu já vi isso em algum livro, uma pessoa falando sobre isso. E eu acho interessante porque automaticamente ela falava, rapaz, eu reclamo tanto assim. Porque ela notava só quando ela puxava a pulseira. Quando ela notava, ela puxava a pulseira. E aí começou a doer o braço dela. Ela falou assim, poxa, eu reclamo muito. Então esse não é um hábito agradável. E aí ela foi mudando esse hábito e conseguiu evoluir de vida. Então seja grata a todo momento. Em tudo dai graças. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre o autoconhecimento. Você reconhecer que você é bom em algo e principalmente você reconhecer que você não é bom em algo. Isso é humildade. Isso é humildade. Você ser humilde. Esse para mim talvez é o tópico mais importante de todos que eu falei. Todos são importantes, mas esse é o mais importante. A humildade. Tem uma frase que fala assim, que a arrogância, ela precede a ruína. O arrogante, quando perde, ele é humilhado. O humilde, quando perde, ele simplesmente perde. Então seja humilde. Seja humilde no que você fazer. Se você colocar essas lições que eu passei para vocês em prática,
no dia a dia. Já começa hoje mesmo, não espera para amanhã não, começa hoje mesmo. Começa já agradecendo a Deus pelo dia, pelo ar. Você tem muito que agradecer, tem muitas pessoas que estão no leito do hospital, querendo apenas comer um arroz e feijão, querendo apenas correr, querendo apenas ir à beira da praia, sentir aquela maresia, querer apenas tomar um sorvete, ou tomar um suco de Tang, caixinha, entendeu? Então eu acredito que se você está vendo esse vídeo, meu amigo, está melhor do que muita gente, tá bom? Então seja grato a todo momento. Agradeço você por assistir até esse presente momento. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal. Estarei compartilhando mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Tamo junto, tchau, tchau.